Estamos no ar, salve, salve! Que bom que você chegou, porque só faltava você para a festa ficar deliciosa. É isso mesmo, hoje a gente começa falando de quem? Claro, do nosso querido chefe Amaury, que faz coisas deliciosas e que está te esperando lá no restaurante dele para você provar as comidinhas sensacionais. O Amaury, com a esposa, com a família, acabou de vir da Europa. Trouxe ideias fantásticas. Eu já estou aqui com água na boca só para experimentar as ideias que ele trouxe de lá. Isso mesmo, Amaury. Ó, me convida, hein? Quando eu for aí, não quero pagar não, amigo. Tô brincando, a gente tem que ir, mas tem que pagar, né, galera? Porque é disso que se trata. É isso mesmo. É disso que se trata também quando a gente fala de quem coloca esse programa em pé. Quem coloca esse programa em pé? Pessoas como a Amaury, como a Programoda, que me veste. Hoje eu tô com esse casaqueto. Olha que coisa mais linda. Olha o detalhe desse botão. Gente, a Programoda tá pronta para te atender para qualquer ocasião. Quando você for conhecer as lojas, ou mesmo que você vá até a internet www.programoda.com.br, você vai encontrar vários tipos de modelito, vários tipos de tecido e tudo também na tendência. Olha que bacana. Precisa ir para o casamento? Programada. Quer ir para as festas com os amigos? Programada. Ah, não, eu quero só um jantarzinho com uma amiga. É Programoda, é disso que se trata. Vai lá para você ficar formosa, eles estão te esperando. É só falar. Eu conheço a Programoda do Agora Que São Elas, que eu tenho certeza que vocês vão ser muito, extremamente bem tratados. E aí? Quer saber? Daqui a pouquinho eu tô de volta, porque ninguém é de ferro, a gente precisa dos comerciais. Pessoal, a dica do chefe de hoje em 30 segundos é um ovo à pochê. Isso também é muito bom de fazer, fácil. A água, quando estiver bem quentinha, tu joga um pouco de vinagre, põe a nossa água lá para dar uma rodadinha, quebra o ovo, coloca devagarinho e deixa o ovo mexer. Quando você que ele já está se envolvendo em volta da gema, nosso ovo pochê está pronto. E é aquela delícia. Pessoal, até mais. Olá, Estrela. Estamos no nosso quadro de Strave Digital e hoje eu trouxe a Antônia Souza, minha estrela linda, para a gente falar sobre um tema que assusta muito as empreendedoras e empresárias, que é a ansiedade. Seja bem-vinda, Antônia. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Muito bom. A Antônia, que é terapeuta, ela então ajuda, né, principalmente mulheres, né, Antônia, nessa questão aí de ansiedade, com o trato das emoções. E a ansiedade, eu não sei se você sabe, mas o Brasil é um dos países com o maior número de pessoas com transtorno de ansiedade. E como que você vê isso, Antônia, que a ansiedade influencia aí negativamente na vida das empreendedoras e empresárias? Influencia demais, porque você quer ver o resultado de forma muito acelerada. E acontece de forma gradativa. Você não vira uma estrela da noite pro dia. Você não fica milionário da noite pro dia, né? Você é tudo por um trabalho. É um trabalho, tudo é um processo. E a ansiedade é excesso do futuro. Aquilo que você não conhece ainda, você está ansioso para conhecer. E respira, porque viva o hoje. É 1 minuto de cada vez. Você não sabe o que aconteceu amanhã. E os prejuízos assim que trazem na nossa vida e no nosso negócio, que a ansiedade traz, Antônia? Dá para você citar alguns? Nossa, muitos prejuízos, porque se você se frustra porque você está ansiedade. A ansiedade vai fazendo com que você atropele os processos, né? Não sai da maneira como você desejou e você acaba se frustrando. Porque se você tivesse parado, respirado,
fizesse o processo passo a passo, né? Claro que surge uma ansiedade, mas se você conseguir dominar essa ansiedade, olha, eu estou ansiosa, mas eu preciso fazer um passo de cada vez, tudo flui. Mas se de repente você começar, você vai ficar com taquicardia, você vai começar a ficar nervosa, você se descontrola. E a ansiedade gera... primeiro você começa a se ficar com taquicardia, depois isso vai para o físico de uma maneira geral. Pode trazer doenças, Olha, né? muitas doenças. Muitas doenças. De repente você está com um processo aí de taquicardia, mas não uma taquicardia que é só da ansiedade daquele minuto, é uma taquicardia presente, né? Patológica. Ô, Antônia, e isso traz também prejuízos para o resultado do próprio negócio, né? Porque você fica ansiosa pelo resultado que não está vindo, né? Você não olha para o que você precisa fazer no hoje, né? O hoje é o que sempre se reavaliar. O importante é reavaliar. O que deu certo até aqui? Deu certo até a página 2. Para a página 3 eu preciso rever um pouquinho para você seguir adiante. Não tem nenhum problema você retroceder, se for preciso. Boa, muito bom. E isso já aconteceu também com você, né, Antônia? Já várias Comigo vezes. também, gente, Né? não somos imunes. Várias vezes que você começa um projeto e quer saber, quer o resultado, sim, de forma acelerada, não acontece, você se frustra, tem vontade de desistir, mas se você tem um objetivo, você precisa persegui-lo. Você não pode ser vencida pelo cansaço, pelo estresse ou pela ansiedade. E aí, quando a gente não tem o resultado que a gente deseja e a gente não está conseguindo sozinha, você pode pedir ajuda, não há problema nenhum nisso. Pelo contrário, gente, se a gente não consegue sozinha, você precisa dar a mão para quem está estendendo a mão para você. E nós aqui estamos estendendo a mão para você. Se você quer aí destravar no seu digital, no emocional, melhorar o seu negócio, né, a sua carreira, de repente, e a ansiedade está te atrapalhando, você pode contar com a ajuda da Antônia. Fala o seu Instagram, Antônia. Meu Instagram é eu.antoniasouzaoficial e podem me procurar, nós vamos trabalhar essa ansiedade, trabalhar as frustrações, porque a frustração pode não ser não só pela ansiedade, né, mas pode ter outras causas por trás, a raiz pode ser muito mais profunda. Verdade. E eu também trabalho a parte emocional com as minhas mentoradas do Destrave Digital. Então me segue lá, Carol Prieto Mentora, _ nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, Carol Prieto. E a gente se vê então no próximo programa. Muito obrigada, Antônia. Foi obrigada. Incrível. A Carol me destravou. Olá, é um prazer estar aqui com você hoje, trazendo esse tema que é tão polêmico e que tem sido tão desafiador para tantas pessoas, que são as constelações familiares, que são regidas por 3 leis ou 3 princípios. As primeiras leis que regem o amor, elas foram criadas pelo alemão chamado Bert Hellinger, e ele, como pai da constelação familiar, ele percebe que só o amor dentro de uma família não é o suficiente para que as pessoas escolham estar em paz e conviver em harmonia. Ele descobre que, principalmente para que as pessoas convivam em harmonia, para que o sistema funcione de uma forma harmônica, é preciso que haja ordem no amor. E qual é a primeira lei ou ordem no amor? É a lei do pertencimento. Quem é que pertence ao meu sistema? Meus pais, meus avós, bisavós, tataravós. Esse é o fluxo da vida que chega até mim a partir dos meus pais. Eunice, eu fui criado pelos meus pais adotivos. Não tem problema. Você precisa lembrar que aqui atrás de você tem aqueles 2 que te deram a vida. Mesmo que você tenha sido abandonada numa caçamba, alguém passou, pegou, cuidou, os seus pais já fizeram a parte deles, ou seja, eles te deram muito, porque você é hoje o que é
do jeito que é, graças a esse homem e essa mulher que poderia ter te abortado, mas eles escolheram seguir até os 9 meses para que você estivesse aqui e agora. Quando nós olhamos para esse pertencimento, nós temos algumas feridas que são causadas em função de pessoas que são excluídas. Então, os casos mais comuns de exclusão são os abortos. Espontâneos ou provocados, a dor é grande. E muitas vezes essa dor ela se mistura com a culpa. A dor porque muitas vezes eu quero muito ser mãe, mas o bebê tem o tempo dele, ele segue o destino dele. Em outros momentos a culpa porque eu escolhi interromper essa gestação por N motivos. Não tinha dinheiro, não tinha um parceiro, não tinha vontade, não importa. Lembra que a constelação familiar ela não perde tempo julgando, nem certo, nem errado, nem bonito, nem feio. Mas hoje, dentro dessa lei do pertencimento, eu vou trazer quais são as feridas que se movem a partir dessa lei do pertencimento quando está em desordem. Por que isso? Porque quando nós temos, vamos lá para o simples, quando eu tenho um irmão, ou 2 irmãos, ou 3 irmãos que não nasceram, não importa o motivo, uma das feridas que são muito comuns são as feridas de não mereço. O que é esse não merecimento? Muitas vezes o adulto chega, ele passa por várias situações, por várias condições de ser o melhor, de fazer o melhor, mas a sensação que se tem é de que nada é bom o suficiente, de que ele não é bom o suficiente, de que as coisas não são para eles a pessoa vai deixando a vida passar, as oportunidades passarem, sem ter a menor consciência do que move tudo aquilo. Muitas vezes, quando a pessoa chega e fala assim, Eunice, as situações, todo mundo lá no meu trabalho tem promoção, eu não consigo. Todo mundo passa por isso, aquilo e menos eu. E quando a gente vai olhar, a identificação é tão grande com esses irmãos excluídos que é quase como se ela dissesse: eu não posso viver isso, eu não posso ser o melhor, eu não posso viver um relacionamento saudável, eu não posso ter mais do que eu tenho hoje. E o pior não é isso, o pior é que as coisas se abrem, nós temos condições de ter melhor e de ser melhor, mas é quase como se a gente dissesse: não, isso não é para mim, isso não, eu não posso tomar isso por inteiro, porque a minha vida já foi um presente. Aqueles que vieram antes de mim, eles não sobreviveram. Como é que eu posso ter mais ou ser mais do que aqueles que não viveram e que pertencem a esse sistema? É tão imaturo esse amor e pode ser tão libertador quando nós deixamos aos nossos pais o lugar de cuidadores desses bebês. E quando a gente faz isso, é quase como se dissessem: meus irmãos, eu agradeço pela oportunidade de viver, mas eu deixo com vocês o ciclo de vida e agora eu começo a minha. E por amor a vocês, eu vou ser a minha melhor versão. Quer saber um pouco mais? Me procure nas redes sociais. Eu sou Eunice Porto Real e constelação familiar é um caminho de transformação e de vida. Até mais. Voltando aqui, muito se pergunta, né? Kátia, como será que a gente pode mudar o nosso estado? Eu estou meio desanimada na minha vida, eu já acordo desanimada, na verdade. Então, primeiro porque você não sintoniza aqui no Agora é que São Elas e não segue a mulherada que faz parte do programa. Mas, na verdade, o que a gente precisa, às vezes, é ter um olhar para desaprender aquilo que a gente já aprendeu. Acho que essa é a grande sacada desse século. Por quê? Porque a gente aprendeu outras formas de fazer aquilo que a gente fazia antigamente, mas que hoje, com a tecnologia, fica mais assertivo. As meninas trazem aqui dicas, orientações sensacionais para você dar um passo à frente aí da sua vida, né? E, claro, gente, com isso, a gente tem 2 mulheres muito importantes aqui no nosso programa, né? Que não
não gravam aqui no nosso cenário, né? Elas gravam fora do cenário. São empresárias que fazem parte também dos patrocínios do nosso programa. A primeira é a Simone Salgado. Simone Salgado tem uma história empreendedora sensacional. Ela empreendeu no exterior, né? Ela tem uma história linda de quebra e de ressurgir. É fênix mesmo, né? E a Kika Chamas, que vem com um produto inovador já na época, quando ela lançou a Dermocosméticos, né? Ela queria trazer qualidade mesmo no produto. E aí, claro, ela participa das principais feiras do ramo no Brasil e fora do Brasil. E ela está te esperando, né? Simone para te contar um monte de coisa boa e, de repente, para você estar em um dos eventos dela. E a Kika Chamas para te falar, quer fazer uma renda extra? Quer ajudar em casa, de repente quer juntar o dinheiro para poder viajar, passear, trocar de carro, você precisa de uma renda? Entre em contato com a Kika Chamas, Dermari Cosméticos, que com certeza ser uma consultora dela vai fazer você virar algumas chaves. Você conhece o Monkey Money App? Eu sou Simone Salgado, CEO do S Group Investments. O Monkey Money é uma fintech que aqui nos Estados Unidos ajuda os brasileiros com suas transações financeiras. Mas agora estamos no Brasil, com o marketplace completo, atuando na educação financeira, nas transações de compra e venda e principalmente contribuindo para que a sua empresa possa vender mais e ter mais saúde financeira. Visite o nosso Instagram, @monkeymoney_app. Olá pessoal, hoje vou falar sobre o sérum de vitamina C da Dermari. Ele está numa concentração de 20% na forma de nanoesferas. Essas nanoesferas são micropartículas de vitamina C. Dessa forma, ele tem uma maior penetração na sua pele. A finalidade da vitamina C é que ela é um excelente antioxidante. Ela clareia a pele, ela produz colágeno e deixa a sua pele com um aspecto mais saudável. Você deve aplicar ele com a pele limpa, fazendo uma limpeza com uma água micelar. Em seguida, você aplica em toda a face e pescoço, pode usar 2 vezes ao dia e lembrando que após a secagem dele, você pode aplicar o filtro solar ou fazer uma maquiagem. Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje estamos aqui para falar de um assunto muito importante. Principalmente na vida da mulher moderna, muitas mulheres têm aquela ânsia e até uma necessidade de desenvolver a sua carreira profissional. Porém, tem um grande conflito. O que fazer na hora que eu ganhar os meus filhos? Com quem eu vou deixar? Isso é uma insegurança muito grande e que, inclusive, às vezes é um fator que impede a ascensão profissional. E a mulher sai de licença maternidade e já fica ali sofrendo aquele período. O que ela vai fazer com o tesouro mais valioso da vida dela, que são os filhos? E por isso, então, eu resolvi trazer uma especialista, uma profissional que traz um acalento e pode gerar aquela segurança para nós mulheres desenvolver a nossa ascensão profissional. Estou aqui hoje com a Lia Baby, onde ela vai contar do trabalho dela. Bom, como surgiu a Lia Baby? A Lia Baby, ela surgiu de mães de primeira viagem. Em cada residência que eu passava, uma mãe falava para mim: Lia, você precisa treinar babás que tenham um trabalho e uma entrega como a sua. E foi de onde surgiu a oportunidade e a necessidade de treinar babás para darem continuidade ao meu trabalho. Gente, isso é incrível, você ter então uma profissional que vai fazer essa capacitação de outras profissionais para que a gente possa então trabalhar com segurança, principalmente, Lia, hoje que a gente vê aquelas filmagens, aquelas coisas que cortam o nosso coração e isso faz com que a gente fique muito insegura. Com certeza. E nesse trabalho, Lia, me conta, como que foi a sua grande virada de chave, quando você começou a capacitar essas mulheres, qual que foi o ponto principal? O ponto principal foi ensinar essas babás a trabalharem com amor em cada toque, porque não se trata só de dinheiro. O dinheiro acaba, mas o amor, a profissão, né, e a entrega e a indicação, ela permanece.
E você teve alguma dificuldade? Conta assim pra gente, né? Uma grande dificuldade, porque é aquilo, né? Hoje, eu atendendo muitas mulheres hoje têm aquele sistema de câmera. Então, ela tá lá trabalhando e, ao mesmo tempo, ela tá ali naquilo... Porque, assim, né? É difícil você confiar logo de cara. Então, você teve alguma dificuldade? Eu não tive essa dificuldade, graças a Deus, não tenho até hoje. Trabalhar em residências, em ambientes que tem câmeras, só facilita o meu trabalho, porque quando você entrega com responsabilidade, com amor em cada toque, a câmera ela só te ajuda. Legal. E conta pra gente também um pouquinho, que você falou de uma parceria. Quantos anos que você está nessa área? Eu vou fazer 20 anos que eu estou trabalhando com cuidado materno-infantil, né? Eu sou consultora do sono, sou consultora de amamentação. E hoje eu tenho uma grande parceria, um grande parceiro, sou sócia da Ribeiro Jardinagem com o meu esposo, Marivaldo. E no começo ele não acreditava muito que o negócio daria certo, e ali a Baby deu tão certo que hoje estamos aí, de mãos dadas, lado a lado. Que bacana. Então, olha como que é importante essa capacitação, para que essa mulher ela possa estar, então, desenvolvendo esse trabalho profissional com a mente tranquila. Eu lembro quando os meus filhos tiveram ali na infância, chegou uma vez, Lia, a escola trouxe assim, né, na agenda: nossa, nós percebemos que a Penha é uma pessoa muito importante na vida dos seus filhos. E eu não tinha aquela, sabe, porque muitas mães às vezes tem aquela coisa da competição, né? Ai, mas eu vou perder o desenvolvimento do meu filho, eu não vou acompanhar a primeira palavrinha. E uma coisa tão importante que é também essa coisa da confiança, porque quando você tem essa profissional que está dividindo, eu não olho como competição. É outro ponto também, que você que está aí em casa, mamãe, que às vezes você fica pensando assim: mas eu vou contratar o profissional, e aí vai se sentir o quê? Culpada por não estar acompanhando. Porém, quando você tem essa profissional que dá essa segurança para você, quando você volta com muito mais tranquilidade, doando, entregando. Você vê dessa forma também? Eu acho que é uma equipe, né? É uma equipe de trabalho, né? E quando tem uma equipe de trabalho fica mais fácil, ninguém está trabalhando sozinha. Por isso a importância da babá se capacitar cada vez mais, não ficar só no curso de capacitação para babás da Lia Baby, e estar buscando outros cursos como sono, como amamentação, como introdução alimentar, que faz toda a diferença para atender as famílias. Então, Lia, conta para a pessoa que está ali em casa, como é que ela faz para acessar o seu trabalho, encontrar você? Tem o link na minha bio, no meu Instagram. Tem o curso online também, que está rodando aí bastante, que não pode, né, vir para o presencial, compra online também. Pode mandar uma mensagem via direct ou via WhatsApp e eu respondo com muito carinho e amor em cada toque. E é isso, você não precisa sofrer sozinho, você não, como vocês sempre ouvem eu falando aqui, você não tem que dar conta de tudo. E eu sou, inclusive, o meu próprio case de sucesso. Os meus filhos são super saudáveis, eu tive muito mais segurança e confiança para desenvolver meu trabalho. Hoje eles estão grandes, me acompanham, emocionalmente saudável, o que é mais importante. E continue nos acompanhando nas redes sociais, psicóloga Eliane Santos Rosa, que todos os dias eu trago dicas de autoconhecimento. Olá pessoal, boa noite a todos. Estou aqui mais uma vez com a doutora Maria Aparecida e a gente vai falar para vocês qual é a relação de práticas e indicadores de ESG dentro das organizações. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, doutora Liana. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Então, a primeira perguntinha que não quer calar, para quem adora e é uma fã de qualidade de vida no trabalho, você acha que existe alguma relação entre indicadores de qualidade de vida, numa forma geral, e indicadores de ESG? Sim, estão totalmente relacionados, né? Acho que um pouco antes, Liana, a gente tem que pensar sobre o que são práticas e indicadores de ESG. Né? Como nós falamos anteriormente, ESG, nós estamos falando sobre 3 pilares: de meio ambiente, responsabilidade social e governança. Mas as empresas lidam com isso de que forma?
muitas vezes usando ações, práticas que não são visíveis ao mercado, a uma demanda desse mercado que nós vivemos. E isso é uma falha, você concorda? Porque eles precisam demonstrar. Como é que nós demonstramos isso? Como é que se demonstra essas práticas que as empresas colocam? Eu acredito que através de uma métrica. Quando nós falamos de métrica, nós estamos falando de indicadores. E sim, indicadores de bem-estar, indicadores de qualidade de vida das pessoas. Se olharmos para organizações, onde nós poderíamos visualizar isso? Através de políticas de remuneração. Acho que você pode acrescentar outras métricas aí que estariam inseridas. Pessoal, quando a gente está falando em métricas e indicadores, métricas eu estou medindo, né? Então, por exemplo, vou pegar um exemplo bem fácil, uma criança. Todo mês eu vou lá e levo uma criança ao pediatra no primeiro ano de vida. E a gente sabe quanto ela engordou. Então, qual é a medida? O peso. Tá? E o que é o indicador? Se ela está evoluindo bem segundo a idade dela. É isso que a gente está olhando. Então, o que acontece? Dentro de cada prática, você vai escolher uma métrica para você acompanhar a evolução e mostrar para os outros o porquê que você está evoluindo. Mas por que mostrar para os outros? E daí eu vou cutucar aqui a doutora Maria Aparecida. Por quê? Hoje, eu posso te citar que organizações financeiras, elas utilizam o aporte de avaliação de risco nas empresas através de métricas do ESG. Como que eu posso autorizar, liberar um empréstimo, um investimento? Esses indicadores são considerados. Então, isso já é uma prática realizada hoje nas instituições. Tá? Ótimo exemplo. E, gente, o que acontece? Por que é tão importante isso? Porque a gente deixa de falar de grande empresa e fala para toda a empresa. Então, se você tem o seu pequeno negócio e por algum motivo você quer ampliá-lo e vai atrás de um investimento bancário, nós sabemos que os bancos estão segurando os empréstimos. E um dos quesitos que ele vai pedir para você, seu relatório de sustentabilidade. Então, sabe aquela prática que você tem de remuneração? Começa a verificar quanto o mercado paga, quanto você paga e quando é que você está evoluindo o salário. Sabe aquele número de pessoas acidentadas ou mesmo o número de pessoas negras versus brancas, pretos e pardos versus brancas? Então, vamos começar a acompanhar. O gênero. Temos mulheres, vocês são mulheres, vocês sabem que a gente precisa trazer bastante mulher para dentro do mercado de trabalho para poder permitir que elas se desenvolvam. Ou seja, a gente tem que aproveitar essas práticas para tornar o mundo mais inclusivo, não é isso? Com certeza. E usando tudo isso que você colocou, é uma metodologia a ser aplicada. Então, para a gente encerrar aqui, nós temos as práticas e a gente vai escolher medidas para acompanhar essas práticas. Muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer. Tchau, pessoal. Até a próxima semana. Você sabe que a liderança é um tema muito discutido nos dias de hoje, né? Liderar é saber em que direção você vai. Liderar é direcionar pessoas. Liderar é saber ter visão do caminho para você alcançar os objetivos. Fala-se muito dentro das organizações. Mas para que serve a liderança na minha vida? Bom, todos nós temos uma trajetória, todos nós temos um repertório, uma história. E nessa história, quem é que te conduziu? Você. Para isso, é importante você ter a liderança. Só que eu quero te dar uma triste notícia agora. Você sabia que liderar não é para qualquer um?
Pois é, muitos de nós seguimos a nossa vida, a nossa rotina, deixamos a vida nos levar, como fala a música, fala o ditado, não é? E depois a gente reclama, por que isso não deu certo para mim? Por que eu não consegui aquele cargo que eu queria? Por que eu não consegui a promoção dentro da empresa que eu trabalhava? Por que eu não terminei aquele curso? E muitas das vezes a gente coloca a culpa na sociedade, na família, no outro, no dinheiro, na falta de planejamento que eu não tive, justificando tudo que deu errado na minha vida. É importante que você saiba o seguinte, mesmo que a liderança não seja para qualquer um e que é uma habilidade que dá para ser desenvolvida, eu quero dizer para você que liderar é desconfortável. Liderar é acordar cedo, liderar é buscar conhecimento, liderar é conhecer as alternativas, liderar é estar em constante movimento para entender as alternativas, conhecer as informações e tomar a decisão mais próxima do viável, ou seja, mais próxima de dar certo, frente a todas as alternativas que eu tenho. E olha só, vou contar uma historinha para você. Certa vez, na minha trajetória, eu entrei em uma empresa e as pessoas da minha rede pessoal, familiar, amigos, eram pessoas que tinham um conceito bem raso sobre liderança. Isso foi prejudicial para mim, porque quando eu entrei nessa organização, que eu acabei me desenvolvendo bastante nela, eu peguei como referência algumas lideranças que tinham alguns pontos negativos, que, por exemplo, não faziam acolhimento de novas pessoas. O que eu incorporei? Uma liderança com esse mesmo comportamento. Passando o tempo, quando eu fui buscar conhecimento, quando eu fui me especializar, na verdade, eu percebi que aquele comportamento não era um comportamento de líder e que se eu quisesse ter sucesso, se eu quisesse alcançar os meus objetivos, eu teria que mudar. Eu teria que sair do confortável e fazer diferente do que todo mundo estava fazendo ao meu redor. Me desenvolvi minha liderança e eu alcancei níveis altos dentro da minha carreira. Hoje eu posso dizer que eu influencio, motivo, acolho pessoas e sou uma líder da minha própria história. Entre esse ponto que eu acabei de falar para vocês, em que eu não tinha um referencial, uma referência de liderança na minha rede, até eu me despertar a minha consciência que eu precisava desenvolver a habilidade de liderança, que se eu quisesse alcançar objetivos, eu descobri que eu precisava sair do meu ponto de inércia. Eu precisaria buscar informação, eu precisaria me desenvolver e precisaria sair da minha zona chamada conforto. Por isso, liderar é desconfortável. Se você está olhando, olha agora, faça uma reflexão. Se você está olhando para a sua vida e acha que ela está estagnada ou acha que ela poderia ser bem melhor, eu digo para você que vai ser desafiador, mas vai ser muito mais gratificante você olhar no futuro, você olhar para a sua realidade e saber que toda a sua trajetória, chegar aonde você chegou, alcançar objetivos, realizar sonhos, só foi possível porque você passou por algo desconfortável, que foi desenvolver a liderança. E quando você desenvolve a liderança, você desenvolve várias outras habilidades que levam você a alcançar sucesso com muito mais agilidade. Porque depois que a gente pega a velocidade, aí ninguém mais para a gente, não é mesmo? Então, olha só, quero dizer para você que se você tem dificuldade para reconhecer as suas habilidades para desenvolver a sua liderança, com uma mentoria isso vai acontecer muito mais rápido. E eu, Liliane, posso te ajudar com uma mentoria de alta performance, dando aí velocidade e melhorando tanto a sua vida pessoal quanto a sua vida profissional. Não esqueça, lembre-se, liderar é desconfortável, mas liderar pode te levar você para níveis mais altos, pode levar você para outros patamares e é extremamente possível. Obrigada pela sua atenção e eu estou à sua disposição para quando você precisar. Liliane Almeida, no meu Instagram, almeida.liliane. Gente, o programa tá sensacional. Eu sempre falo isso, né? Kátia, você é repetitiva. Mas sabia que a gente aprende por repetição? Sabia que o ser humano aprende por repetição? É por isso que eu repito tanto, que o programa está sensacional, bacanérrimo, esplêndido, maravilhoso, né? Mas é porque está mesmo, né? Quando elas trazem conteúdos, quando elas trazem... E os convidados, gente? Os convidados! Conta pra mim! São sensacionais, né? É isso, nosso programa tá demais. Mas o que eu acho mais bacana é quem faz parte desse time nos bastidores, né? Que é a Marisete e a Jane. Isso mesmo, a Jane deixando nossos cabelos maravilhosos, então procure a Jane no Instagram, né? E a Marisete, que é a nossa maquiadora oficial, que também faz uma maquiagem, ó, pra lá de sensacional. Contate-as. Olá, eu sou a Jane do Jane Unique e hoje eu quero falar uma coisa com vocês de um assunto que é
que a maioria tem. Ou se não tem, um dia vai ter. Ou aquelas que não têm são uma pequena minoria. É referente sobre cabelo branco, isso mesmo. Cabelo branco, o que ele te representa? Por que para alguns nasce mais cedo, mais tarde, uns nascem rebelde? O que junto do cabelo branco, o que ele vem? Que sentimento, né? Ele sai como? Regiões diferentes ou não? Eu curto ou não? E esse fator de cabelo branco, ele pode ser multifatorial. Ele pode ser por questão genética, ele pode ser por questão de falta de nutrientes, questão de falta de dormir por causa da oxigenação e vários outros fatores. Mas a questão é como que você reage a ele. O cabelo branco, ele pode ser a meu favor. Dependendo da imagem que eu quero me expressar, nasce distribuído e eu tenho uma vontade de ser grisalha, ok. Se ele nascer em pequenas partes isolada, eu preciso pintar toda a cabeça? Eu preciso cobrir ele 100%? Para não todo mês ficar refém, vir naquela cor indesejada? Ou eu posso fazer outros tipos de serviço? Existem milhares de serviços para cabelos brancos. Tudo depende da sua intenção. O que você sente com ele, como você se expressa, o que é ele para você. Tanto cobertura 100%, como parcial, como isolado em alguns pontos para quem tem, como uma camuflagem, uma transparência e até mesmo um efeito de reflexo, como se fossem grisalhos. Não é bacana? Quer saber mais? Venha pro Jane Unique. Só me acionar nas redes sociais Jane Unique, que eu vou poder o imenso prazer de te ajudar. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial que desenvolveu uma cartilha para falar de cuidados na maturidade. É o Dr. John Elvis Fuentes. E isso, ele trouxe para a gente uma ação muito importante de cuidado com os nossos idosos. Fala um pouquinho para a gente, João. Na verdade é uma cartilha preventiva, né, contra o combate à violência contra o idoso, onde foi feito em equipes, né, de psicólogos e onde a gente observou que tem aumentado a tendência de violência contra os idosos. E isso, de uma certa forma, nos preocupou, né, porque onde o idoso, onde ele estendeu a mão, onde ele criou uma família, e hoje sofrer por esses tipos de abuso é algo que precisa ser visto com mais cuidado e com mais carinho. Não é verdade que a maioria das pessoas, todas nós, principalmente os avós, não tem histórias para contar? Não tem realizações para contar? Isso não deveria ser mais explorado? Sim, com certeza. O idoso em si, né, para ele é uma satisfação quando ele vê a família, toda a família direcionada, os netos todos direcionados com a sua profissão, com seus sonhos realizados. Eu vejo que para o idoso isso é um êxito muito legal. Agora me fala uma coisa, John, por que será que eles estão sendo tão abandonados? Variado, né? Varia de família para família. Muitas vezes chega uma idade onde o idoso fica, na verdade, dependente de algum familiar, ou de algum amigo, de algum ente querido. E muitas vezes as pessoas não conseguem mais dar esse tempo para o idoso, né? Que de uma certa forma, quando ele perde, um exemplo, uma mobilidade, não consegue mais andar, ele vai precisar da ajuda de alguém. E muitas vezes as pessoas não conseguem ter esse tempo para o idoso, sendo que ele cuidou, né, de uma família, de uma geração. Gente, o cuidado, ele é ancestral. É impressionante como a gente trata de abandono daquelas pessoas que cuidaram da gente, elas precisam do nosso apoio. E aí tem algumas dicas bem interessantes do Dr. John para dizer o que esse idoso deve fazer. Primeira coisa é não ficar sozinho, jamais, não é isso? Sim. E mais do que isso? Sim, evitar o isolamento. Um ponto que eu acho bem essencial é a questão da prevenção relacionada à saúde física. Uma alimentação boa, passear, curtir a vida, já que ele já estabeleceu já uma meta, já que ele estabeleceu já um princípio, onde ele já fez toda a função que estava ao seu dispor, ao seu alcance, viver uma vida de uma forma mais regular, mais tranquila, ter uma aposentadoria, onde inclusive ele possa agora se dedicar também aos estudos, se dedicar mais àqueles familiares mais distantes,
todo um zelo e um cuidado. A falta de mobilidade não é empecilho para a gente ouvir histórias bacanas. A falta de mobilidade não é empecilho para trazer o seu idoso para junto e ouvir as experiências deles. A falta de mobilidade talvez seja a sua, de não levar o papai, o vovô, junto para uma nova caminhada. E aí a gente quer deixar aqui o endereço, a tua rede social. O Dr. John, ele cuida desse tipo de paciente. O que você quer contar do consultório? O que você quer trazer para o programa para deixar uma instrução? Uma instrução que eu posso pontuar aqui para vocês, que eu vejo que é mega importante, é a prevenção mesmo da saúde. Porque sem saúde, a gente não consegue dar andamento a talvez a sonhos, projetos. O principal mesmo é saúde, cuidar de si. Que bacana, né, gente? Então veja só, felicidade é saúde. Estejam atentos, principalmente à saúde emocional. Eu quero agradecer demais ao Dr. John pela presença aqui com a gente, mas você fica por aí, porque o programa tá imperdível. Até mais! Hoje nós estamos aqui para falar com você sobre empresa sustentável. É isso mesmo. A sua empresa é sustentável? Pega aí papel e caneta porque você vai precisar. Então não é só o seu negócio, mas é o seu departamento, é a sua carreira. É sustentável? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Antes da gente falar em ESG, entre a sustentabilidade lá fora, do planeta, do mundo, se eu não conseguir ser sustentável como ser e dentro da minha organização e do meu departamento, como que eu consigo ser para fora? Nós temos aqui hoje conosco Elaine Curiax, mentora, terapeuta, analista comportamental. Vamos fazer essa pergunta para ela? Elaine, o que é ter uma empresa sustentável que permanece viva, em crescimento, quando o mundo lá fora desaba? É muito bom a gente falar sobre esse tema, né? Porque muito se fala em sustentabilidade, mas será mesmo que eu sou sustentável? Será que eu estou promovendo para as pessoas, para os meus colaboradores, essa sustentabilidade? A empresa, na verdade, é feita por pessoas. E se eu não estou cuidando dessas pessoas, e cuidando, na verdade, não é fazer uma coisa muito pontual, é contínuo, porque o autoconhecimento nunca acaba, o treinamento nunca acaba, tem que ser algo contínuo. Se quer crescer, se quer que a sua empresa seja sustentável, faça um trabalho com seus colaboradores de forma contínua, porque nesse trabalho contínuo que você vai fazendo, as pessoas vão indo para um próximo nível, elas vão evoluindo, elas vão ficando mais equilibradas, as emoções se equilibram, elas vão tendo condições de perceber qual é a capacidade que ela tem, porque você sabe que a maioria das vezes a gente acredita que a gente não é bom o suficiente, a gente traz crenças limitantes aí da nossa vida, na nossa mente condicionada, que diz que a gente não é capaz, que não vai conseguir, então as pessoas se limitam muito, e nesta limitação muitos conflitos acontecem, relacionamentos interpessoais são difíceis e tudo isso faz com que a empresa não seja sustentável. Por quê? Porque quem é a saúde e a sustentabilidade de uma empresa? São as pessoas. Os processos são fundamentais, toda a parte técnica, tecnologia, tudo isso é importantíssimo. Mas ainda nós temos que lembrar que por mais que a inteligência artificial esteja aí, contribua muito, hoje a gente vê muita coisa acontecendo, o ser humano ainda é o motor da empresa. E se o ser humano estiver sendo tratado, estiver sendo auxiliado no seu processo de evolução contínuo, ele vai ser sustentável. E com isso, nós teremos uma empresa sustentável. Isso é o que eu acredito. Veja bem, olha que boas colocações que ela traz aqui. Esse olhar contínuo para o eu do indivíduo que eu contrato, que eu trago para trabalhar na minha empresa. Então, não importa, Silvia é meu filho, é meu esposo, é minha esposa, é meu parente. Bom, eu contratei, registrei a carteira, está no contrato social, tem responsabilidade, tem um papel definido.
Então, ele faz parte desse grupo de colaboradores, aos quais eu devo respeitar, enxergar o papel de cada um, verificar se essas pessoas, dentro do perfil de cada um, está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Então, para a sua empresa ser sustentável, ela tem que ter finalidade. Você sabe qual é a finalidade da existência da sua empresa? Por que ela está aí? Você sabe qual é a finalidade de cada departamento e qual é o papel de cada departamento que compõe o seu produto final? Você sabe qual é a necessidade do seu cliente e você olha para a necessidade dele, não para aquilo que você quer entregar? Para verificar se os seus valores, seus princípios, o seu desejo, quando você formou essa empresa, com a intenção de entregar algo para o mercado, se isso está vinculado, você traz esse respeito, essa dignidade que a Elaine trouxe para nós ao tratar dos seus colaboradores, das suas equipes, a tratar inclusive de você, né? Você se respeita, porque não são só os colaboradores, não são só os líderes que adoecem, os pioneiros, os donos das empresas também, eles também adoecem, comprometendo essa perenidade, essa sustentabilidade da empresa. E você? O que você está fazendo pela sua empresa? Como que é, Elaine, quando o próprio empresário não se respeita e daí isso impacta na forma que ele trata o outro e na permanência da empresa dele no mercado? Eu sempre gosto de dizer que cada um dá o que tem, né? E se a pessoa tem isso para dar e ela não está percebendo que ela está dando aquilo que não está sendo sustentável, que não está sendo bom, e ela não vai conseguir mudar isso. Então, o que eu vejo hoje muito é o dono da empresa, os diretores cobrando muito, mas não dando condições, nem para si mesmo. Às vezes, eu pergunto para uma pessoa que está na direção de uma empresa ou na presidência da empresa que recebeu essa empresa dos pais da família. Você gosta do que você faz? Você quer estar nesse lugar? Porque a maioria não quer estar naquele lugar. E aí não vai dar o seu melhor. E não dando o seu melhor, os colaboradores vão indo na mesma linha, porque não adianta eu plantar abacate e querer colher rosa. Aquilo que o presidente da empresa, os diretores, aquilo que eles estão cultivando é aquilo que vai vir como resultado dos colaboradores. Então tudo começa aí na cabeça da empresa. É importante olhar para isso, né, Silvia? Então, reflita sobre isso. E é por isso que as pesquisas mostram a necessidade de você ter um mentor. As empresas que têm mentoria, elas crescem mais, porque elas têm um olhar de fora que mostra para elas uma outra visão que elas não estão tendo para poder alinhar e trazer sustentabilidade. Nos siga nas redes sociais e permaneça aqui, que o programa hoje está incrível. Silvia Sanches, ponto oficial, e Elaine Kuriakos em todas as redes sociais. Vá lá no YouTube, no meu podcast, e aqui está o meu mais novo livro, para você entender um pouquinho melhor tudo que eu trouxe aqui. Vem com a gente. Pessoal, que prazer estar com vocês aqui novamente, e hoje estou aqui com a minha querida amiga, doutora Monize Tesser, advogada, especialista em direito de família, né, Monize? Exatamente. Muito obrigada pelo convite, Rita. Imagina. A gente aqui na nossa dupla do dinheiro e das emoções, direito às emoções e usar direito o dinheiro, né? Emoções, direito por dinheiro, assim vai, né? Exatamente. Mas olha, hoje o nosso tema, espero que seja de muita utilidade para vocês, porque nós queremos falar sobre pensão alimentícia. Sabe aquela situação, o casal está naquele momento de estresse, de separação, muita mágoa no ar, às vezes muito pouco espaço para pensar com clareza, às vezes reações impulsivas, afinal de contas, quais são os direitos e os deveres em relação à pensão alimentícia? Então aqui eu e a Monize vamos ter um papinho rápido para dar para vocês algumas instruções, algumas referências básicas. Então, de saída, Monize, quais são as referências principais para a gente saber se numa separação há direito de pensão alimentícia ou não? Então, o primeiro aspecto que a gente precisa observar é com relação à necessidade versus a possibilidade, que é um binômio, né? Então, são dois aspectos que caminham ali lado a lado. Então, a necessidade de quem está pedindo a pensão, qual é a necessidade, o que ela precisa, quanto precisa e assim por diante, e a possibilidade de quem tem que pagar essa pensão também, né? Porque aí precisa observar
se a pessoa, ele ou ela, tem a possibilidade de pagar ou não. E aí também entra outras questões com relação a ser a pensão para o filho ou para a esposa. Então também tem que observar isso no momento ali de fazer o pedido ou até do juiz julgar se vai pagar ou não essa pensão alimentícia. Quer dizer, tem que estudar a configuração daquela família. Sim. E a necessidade tem que ser verdadeira. Sim. E ao mesmo tempo a condição do cônjuge que teria que pagar, do parceiro ou parceira que teria que pagar. Aliás, a mulher também poderia vir a pagar uma pensão alimentícia para o homem, para o companheiro? Na verdade, para o companheiro, talvez não, é mais difícil de acontecer essa situação, mas para o filho, sim. Então, se os filhos forem residir, morar na casa do pai, a mulher tem que sim contribuir com a pensão alimentícia, porque aí a obrigação é dos dois, mãe e pai. Óbvio que quem ganha mais arca com uma parcela maior dessas despesas do filho, mas quem ganha menos vai arcar com um pouco menos, mas precisa também ajudar, né? Então, quem mora com filho também acaba tendo essa despesa, né? Principalmente com relação às despesas da casa, né? Claro. Da habitação, água, luz, telefone e assim por diante. Então, quem vai pagar essa pensão alimentícia, que é o parceiro que não está residindo, né, com os filhos, o parceiro ou a parceira, vai arcar com uma parcela dessa despesa, não com tudo. Uma parcela, porque é interessante isso, porque quem ficar com o filho, em particular são filhos pequenos, tem uma dedicação de tempo para esse filho. Também, que é o que a gente chama de trabalho invisível, né? É trabalho invisível. E não remunerado. E não remunerado, porque é difícil de mensurar isso, mas muitas vezes para fazer um trabalho a mais de noite, um bico que a gente fala, né, fica impedido no sentido de que está cuidando de uma criança pequena, então mais do que natural do que a outra parte colabore. Contribua com mais, né? Porque ela pode trabalhar fora, né? Exatamente. Se, por exemplo, que é o mais comum, a mulher está cuidando dos filhos, se é filhos pequenos, ela não consegue trabalhar fora, não tem como ela arcar com uma parte, né, dessa despesa se ela não tem tempo para trabalhar fora. Agora, Monize, normalmente, imagino eu, que quando as pessoas são de bom senso e querem colaborar, o desgaste que precise de um advogado, de ações, seja menor, né? Sim. Agora, quando alguém não quer colaborar, vamos dizer, a pessoa até trabalha, mas quer dizer que ela não tem condições de pagar, como fica a situação de uma mulher com crianças e que precise provar a situação de que o cônjuge, ou o pai das crianças, melhor falando, teria condições de pagar? Por onde vai? Infelizmente, nesses casos é mais doloroso, mais demorado, porque você precisa procurar uma orientação profissional, às vezes até psicológica e a jurídica, e entrar na justiça. A justiça hoje ela tem meios mais tecnológicos, digamos assim, de pesquisar essa situação do pai. Porém, se ele tiver às vezes também orientado por uma questão aí sem bom senso, né? Porque se é seu filho, você precisa colaborar, enfim, ponto, acabou. Mas você quer esconder ali um patrimônio, não quer colaborar com, né, com o que deveria, quer colaborar com uma parcela menor, porque você acha que o filho não precisa, ou que, não, a mãe tem que trabalhar. Sim, às vezes a mãe trabalha, colabora também, mas fica escondendo patrimônio, então a justiça vai ter meios ali tecnológicos de pesquisar isso, mas a gente também pede que o cliente, no caso, também vá atrás dessas informações, também vá atrás, é mais um trabalho ali de formiguinha, de pesquisar, Hoje em dia, né, quem tem acaba às vezes postando nas redes sociais, então uma hora a pessoa vai mostrar que tem, né, que tem um carro melhor, que tem um emprego melhor, uma casa melhor, e aí você vai conseguir pegar ali no pulo, né, para mostrar isso para o juiz. Infelizmente é dessa forma. Agora, quando você diz que essas postagens acidentais da parte que se diz pobre, né, que se diz sem condições, que posta alguma coisa ali, uma casa com piscina, né, um churrasco trazendo os amigos em casa, enfim, umas despesas maiores ou viagens. A pessoa que quer provar para a justiça, o que ela faz? Ela tira um print de tela, porque a pessoa que pôs isso no Instagram, numa rede social, ela pode retirar em seguida. Sim, né? É importante que você dê o print, mas hoje ainda se discute muito com relação a essa prova do print, né, da tela do celular. Por quê? Porque existem aplicativos que você falsifica o print. Mas é de tudo assim? E aí pode impugnar a outra parte, falar é mentira, pedir perícia, essas coisas. Então existem outras formas
alguns sistemas que você consegue coletar essa prova de uma forma mais segura. Aí por isso a importância de procurar uma orientação, ou até na internet mesmo, coloca lá, pesquisa como fazer prova digital, e aí você consegue encontrar alguns sistemas que gravam aquilo, salvando os códigos, tudo certinho que a justiça entende que seria seguro para aquela prova ser verdadeira, né? Então, realmente é uma atitude rápida, né? Antes que a pessoa apague aquilo. E se você for contestar, a pessoa, opa, vou lá apagar. Então, fica quietinha, procura uma orientação jurídica e faz a prova, coleta essa prova de uma forma mais segura que a justiça vai considerar, com certeza. E um outro ponto que você falou também, com relação a justiça entende, né, através de jurisprudência e tudo, que se o pai, por exemplo, tem uma vida mais assim de luxo, o filho também tem direito a ter essa vida. Então precisa igualar ali esse modo, né, de viver. Não pode ele esconder esse patrimônio e não dar para o filho, por exemplo, uma escola melhor, uma vida melhor. É difícil, né? Porque é como se tivesse que garantir que as pessoas fossem de bom coração, de bom senso, que fizessem o correto, mas tem que fazer o correto de uma maneira obrigada, né? Sim. É desgastante isso, né? Mas ainda bem que tem a justiça para recorrer. Agora, a quem se recorre? A um advogado? A uma delegacia da mulher? A quem se recorre? Quem são os profissionais indicados? Isso é importante porque a gente tem no nosso Código Penal, na nossa legislação, um crime que chama-se abandono material. É crime, ninguém sabe. Abandono material? Você pode ir lá e fazer pessoal, um boletim de ocorrência, mas isso não quer dizer que o cara vai preso, isso e aquilo. Mas você registrou. Registrou, é abandono material. Você não auxilia seu filho, você não vai visitar, não tem o convívio, também chama-se abandono moral. E isso você pode pleitear depois uma indenização na justiça. Mas tem a parte criminal também. Então, muitas pessoas não têm essa informação. Porque também às vezes, acho que não vai dar em nada também. Mas é bom você registrar essa informação e procurar um advogado da sua confiança ou até a Defensoria Pública, para quem não tem condições. Muitas vezes essas pessoas que estão buscando essa pensão alimentícia, às vezes não tem condições de pagar um advogado particular, você pode também procurar a Defensoria Pública. Olha, isso é muito interessante que você está falando, esse tipo de crime e que é passível de registro, né? Então, abandono moral, abandono material. E às vezes, pessoal, a gente não quer registrar porque vai dar trabalho ou porque não sabe no que é que vai dar. A verdade é que vai registrando uma história, né? Vai fazendo um histórico da situação. E tem um ditado, Moniz, me corrige que é da tua área se eu estiver errada, a justiça não defende os que dormem. Não é isso? Isso mesmo. E os que dormem, quer dizer, os que não tomam uma atitude para se defender? Como é que é isso? Porque se a gente for falar de criança, não prescreve, que é o que o pessoal fala de caduca, né? Não caduca. Não prescreve enquanto ele ainda for menor. Você pode pedir essa pensão alimentícia a qualquer momento até essa criança se tornar maior, né? 18 anos. Com relação à idade. Isso. Mas, se você nunca entrou com o processo para fixar o valor da pensão, não tem como você cobrar. Então, você vai conseguir cobrar dali para frente só. O que ficou para trás, perdeu e já era. Então, você precisa pelo menos fixar o valor. Então, se tem um relacionamento bacana, que consegue conversar, legal, você tá pagando, tá cumprindo sua obrigação, mas vamos pôr no papel. Isso. Porque se amanhã ou depois ele ou ela não cumprir com aquilo que está no papel, você consegue cobrar na justiça. Porque está registrado. Exatamente. Mais uma vez, essa questão de fixá-lo, homologar, de levar para o juiz e deixar lá tudo bonitinho, mesmo que seja em comum acordo. E aí, se lá na frente precisar, você consegue cobrar. Se não registrou, não colocou no papel, nunca teve um processo para fixar o valor, você não vai conseguir cobrar. Vai ter que primeiro fixar, e aí às vezes a criança já tem 10 anos, e aí aquilo que ficou para trás já foi. Exatamente. Aí, pessoal, vem essa coisa muito importante que é a coragem de registrar o que está acontecendo. Às vezes as pessoas ficam inibidas, não vou fazer os meus filhos passarem por isso. Não é o filho que vai registrar a queixa, é você. Não é o filho que vai registrar meu pai, minha mãe não paga, é você que vai registrar meu filho não recebe. Não ponha o seu filho para fazer as coisas que um adulto deve resolver. E aí você ajuda a justiça a fazer aquilo que é possível, porque nem tudo
tudo é possível, mas aquilo que está ao alcance precisa ser feito. E o que está na lei, né, para ser cumprido, você também precisa ir atrás, né? Não adianta ter direitos, mas você não correr atrás desses direitos. Exatamente, os direitos não vão correr atrás de você, mas os deveres vão. Sim, com certeza, bate lá na porta. Para variar, Monizinho, um prazer falar com você, acho que foi muito interessante aqui pro pessoal todo, e ó, espero que possamos bater papo mais vezes, porque sempre eu aprendo muito com você. Igualmente, e aí ficou um gostinho de quero mais, tem muita coisa ainda para falar, procure a gente nas redes sociais, que se tiver dúvidas a gente consegue te ajudar. Sua rede social? monize.tesser.adv. Até mais. E eu, Emoções e Dinheiro. A gente se vê por lá. Beijo. Chegamos ao fim. Gente, eu fico assim, sabe, com o coraçãozinho apertado. Mas quer saber? Segunda-feira já começa bom, né? Já deu bom na segunda-feira, porque a gente começa juntas, né? Aqui no Agora é que São Elas. E juntos aonde? Aqui, nesse lugar maravilhoso, o Airbnb. Essa casa tá pronta para te receber. Se você quiser fazer seu aniversário, uma festa em família, um churrasco de fim de semana, vai receber alguém que vem de fora, é importante, entra lá na casa Airbnb, que eu tenho certeza que você vai encontrar, né, algum tipo de opção que vai te agradar para você usufruir desse lugar lindo. E semana que vem, isso mesmo, toda segunda-feira, 21 horas, eu te espero, eu e essa galera toda aqui comigo te espera, para que você possa aprender mais, e a gente aprende muito também quando você manda o seu feedback pra gente, viu? Continue mandando. Segunda-feira, encontro marcado. Fui.